Muito bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor santástico. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, torcedor do Santos. Estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos Futebol Clube. E dando continuidade à série de entrevistas que eu estou fazendo aqui, aqueles ex-atletas da década de 90, início da década de 90 até 95. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui ele que, para a torcida do Santos, ele é campeão moral brasileiro de 95, porque ao lado de Giovani, de Marcelo Passos, de Camanducaia, de Carlinhos, de Galo, de Edinho, ele esteve lá e no sentimento do torcedor do Santos, claro, tem aquela dorzinha, né? Mas é campeão moral. Paulo Jamelli, tudo bem, Jamelli? Prazer ter você aqui no meu canal para falar com a galera do Santos. Bom, prazer falar com você, Vanderlei. Boa noite, que nem você falou, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. A gente agora com esse mundo de virtual aí, a gente nunca sabe com quem que a gente está falando e o momento que a gente está falando, por isso que é legal. É verdade, aqui as pessoas, você começa a olhar a audiência, aqui tem de madrugada, 3 horas da manhã, a gente olhando e fala, deve ser do Japão. Nada, é do Brasil. O cara às vezes perde o sono, mas tá ali na internet, tá acessando, tá buscando vídeos ali. Tudo bem com você, Jamelli? Tudo bem aqui, passando por uma situação diferente, acho que todos nós, né? Passando por uma situação que a gente nunca tinha passado, de confinamento e de mudança de vários hábitos que a gente tem que ter. Mas eu sou um cara otimista, né? Pensando que isso aqui vai ser um degrau duro, né? Que a gente vai passar, muitos vão se machucar, muitos vão ficar no meio do caminho, infelizmente. Mas eu acho que é um degrau aí que a gente tem que, todos juntos aí, batalharmos para a gente sair dessa crise, né? De tudo, né? Tanto a crise de saúde, econômica, até de espiritual até, pode ser, que a gente saia melhor dessa. Verdade. Jamelli, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, na verdade eu falei que você foi campeão moral, mas você foi campeão no Santos em 2010, né? Não como jogador, mas como dirigente no Santos, não é isso? Foi, infelizmente, né? Se tivesse o VAR em 95, eu tinha sido campeão brasileiro. É verdade. Mas já que não deu para... O legal daquele time, né, de 95 é esse, né? Eu passo na rua, o pessoal... me para, os santistas, e até de outros times também, né, porque aquele time foi um time que encantou, e tinha palmeirense, tinha corintiano, tinha São Paulino, tinha um monte de gente torcendo por aquele time, e a gente conseguiu fazer uma força-tarefa aí dos times de São Paulo, não só de São Paulo, os caras do Cruzeiro, do Sul também, e aquele time foi muito legal por causa disso, né, que mexeu, e a gente não foi campeão porque o juiz errou, né, simplesmente isso, né. Mas depois eu tive a oportunidade, né, o mundo dá muita volta, de eu poder voltar a trabalhar no Santos, de eu poder voltar a morar em Santos, porque meus 3 filhos nasceram em Santos, a minha ex-mulher mora em Santos até hoje, e eu só não moro em Santos porque não dá, porque o meu trabalho está todo em São Paulo hoje, mas eu fico louco para ainda voltar a morar em Santos, como aconteceu numa época na minha vida de morar em Santos e subir todo dia para trabalhar em São Paulo e voltar, porque eu adoro morar em Santos. E eu tive a oportunidade de ser campeão, ainda mais de um jeito diferente, né, como jogador, porque eu acho que como jogador eu sofria menos, porque como gerente você sofre muito, tá louco, ficar fora de campo, desesperado, e ainda mais aquele campeonato paulista, né, contra o Santo André, né, até hoje eu vejo aquela bola que bateu na trave e voltou pro meio da área ali, que os caras passou no meio de 5 jogadores do Santo André e ninguém empurrou aquela bola, e depois o campeonato da Copa do Brasil, né, contra o Vitória, que foi demais, né, aqueles jogos contra o Grêmio, e depois a mesma final contra o Vitória, foi demais. Aquele time de 2010, que foi um time que marcou, né, marcou muito, tanto como a minha outra passagem com o time de 95. Jamelli, um fato interessante, olha só que coisa, a gente começou a falar de 95, já vamos para 2010, porque... Tem um fato interessante que você ajudou a montar aquele time, né? Você foi contratado como você era gerente de futebol, não é isso? É que cada time tem um nome, né? É o secretário-geral, tem cara que é vice-presidente de futebol, tem cara que é diretor de futebol, gerente de futebol. Enfim, eu era... Tinha o Luiz Álvaro na época, né? Que era o presidente. Até é uma história legal de contar, porque eu me dou muito bem com todas as áreas e com todas as... vertentes políticas do Santos. Então eu falo com todo mundo no Santos, porque eu nunca me meti na política do Santos e não vou me meter. Eu sou Santos, eu gosto do Santos, eu gosto de ir na Vila
o pessoal do Marcelo Teixeira, o pessoal do Pérez, o pessoal do Laor, o pessoal da Terceira Via, todas as vertentes políticas do Santos eu me dou bem, porque eu nunca trabalhei nem contra nem a favor, eu trabalho a favor do Santos. E foi legal porque o Laor, né, em agosto, setembro, assim, mais ou menos, ia ter eleição no final do ano, o Marcelo Teixeira era o presidente. 2009. E ele me 2009, isso. No finalzinho do ano teve a eleição, em dezembro, não lembro os dias, mas um pouquinho antes do Natal, 10, 15 antes do Natal. Dezembro, foi dezembro. E ele falou para mim, ele falou, olha, Jamel, eu vou ser candidato a presidente do Santos, e se eu for candidato e se eu ganhar a eleição, eu quero que você seja o gerente de futebol, que você cuide da parte toda de futebol profissional, a parte técnica, e você vai ter uma pessoa entre eu e você, porque eu vou fazer assim, então você vai ser o cara do futebol, você vai ter o Fernando Silva, que vai ser o diretor de futebol, e vai ter um contratado que vai ser um executivo do jurídico, e vai ter uma pessoa do jurídico, vai ter um cara do marketing. Então nós éramos 9 pessoas contratadas pelo Santos, que a gente respondia para o nosso chefe antes do Laor, né, que era o comitê de gestão, que foi implantado tudo. E eu falei para ele, olha, a única coisa que eu vou te pedir é que eu, assumindo isso daí, não vou me meter na política do Santos, não vou fazer propaganda nem para você nem para ninguém, vocês não vão me ver falando de ninguém nunca, no dia da eleição, nada, e eu quero ter o direito, né, de não escolher o treinador, mas de vetar o treinador. Né? A gente vai fazer uma conversa, vai negociar com um monte de gente, vai conversar com vários treinadores, só que eu quero ter esse direito de veto. E daí foi engraçado, né, que ele falou para mim, que ele falou, tudo bem, isso aí eu acho certo, porque você é o cara que eu confio que vai ser o responsável por futebol, você entende mais de futebol que eu, em teoria, por isso que eu estou te contratando e te pagando para isso. E então eu quero um comprometimento da mesma maneira que eu vou fazer com você, eu quero que você me prometa que você não vai fazer com que eu seja o presidente que entre na história do Santos como o presidente que caiu para a segunda divisão. Nossa. Daí eu falei, isso claro, porque se eu não confiasse, eu nem estava aqui. Se eu fosse assumir um cargo como esse, botar meu nome, dar minha cara a tapa, fazer um trabalho, e se eu não confiasse que o Santos poderia chegar a alguma coisa mais longe ou maior, né, não é só não cair. A gente talvez não seja campeão, né, a gente não consiga ser campeão, ficar entre os 3 primeiros no brasileiro, enfim. Mas com o que a gente tem aqui e tudo. E ele falou, né? Falou, não vai ter dinheiro, vai ter que ser um time novo, a gente não vai ter contratação. Mas, novidade isso, né, no Santos, né? Não tem dinheiro, tem que... Daí tinha quando você passou lá em 95, já era assim, né? O time já era de moleque, de gente nova. Quem conhecia o Narciso? Quem conhecia o Giovani? Eu era um pouco mais conhecido porque eu tinha jogado no São Paulo, ganhei a Libertadores, tudo, mas era um cara coadjuvante no São Paulo, não era titular. Você e o Marcos Adriano tinham passado pelo São Paulo, né? Aquele time de 95 tinha eu, o Marcos Adriano, tinha o Pintado, tinha o Macedo. Macedo também. Tinha vários jogadores do São Paulo que tinham ido lá para o Santos, né? Isso. Daí depois eu não sei se coincidiu, acho que o Gilberto, o goleiro também. Também. Acho que por lá. Então, só para fazer justiça aqui, a troca do Axel veio o Gilberto, o Dinho e... Acho que o Lula. E o Macedo. Depois que você veio. Foi isso aí. Então foi isso, né, cara? Então, a minha história como gerente do Santos, porque eu tinha feito um trabalho, eu tinha parado de jogar no Barueri. Né? Eu parei no domingo, acabou o Campeonato Paulista no domingo, eu como jogador, na segunda-feira eu assumi como gerente de futebol do Barueri. Então eu tive, acho que nem 24 horas de transição entre ser jogador e ser... Eu tava no vestiário com os caras do Barueri, né? Com os jogadores, tudo. Aí eu levei minha chuteira embora, no outro dia eu voltei com o notebook. Os caras me olharam e falaram, pô, Jamel, você tá de sacanagem, né? Os jogadores, porque eu tinha muita moral com os caras, né? Os jogadores gostavam muito de mim, a gente tinha um relacionamento muito bom. Então foi legal. E daí eu fui pro Curitiba, né? Tive uma passagem de quase 2 anos no Curitiba. E a gente passou por uma fase muito boa, que era aquele time do Keirson, do Marlos, do Henrique, do Rafinha, do Edson Bastos, goleiro. Quem mais tinha? Tinha gente boa pra caramba naquele time. E o Dorival Júnior era o treinador, né? Então a gente foi campeão paranaense, a gente chegou na fase de classificação, eu acho, para Libertadores ou para pré-Libertadores com o Curitiba. E a gente ganhou dentro do Atlético, ganhou dentro da Arena da Baixada do Atlético Paranaense, uma coisa que o Curitiba fazia tempo que não era nem campeão, nem que ganhava do Atlético. Então foi um feito muito legal lá no Curitiba. E daí, claro, né, foi aquele time do Curitiba que chamou a atenção para o Laor me convidar para ser o gerente de futebol. Então foi um aprendizado muito grande, muito bom para mim, para eu poder chegar no Santos
preparado, né, para assumir essa função. E é bom que essa questão de relacionamento, de ter moral com o jogador, essa coisa, isso do futebol, quando você vai para um cargo assim de gestão, isso conta muito, né? Porque você vê, você trabalhou com o Dorival, se eu não me engano, ele subiu o Vasco da Gama em 99 para a Série A, não foi? Ele sai do Coritiba e vai para o Vasco da Gama, e aí depois, do nada, pinta o Dorival Júnior na Vila Belmiro também. Mas o que eu queria falar é o seguinte: naquele ano, eu lembro que eu acompanhava muito o Santos e ficava sabendo, a gente preocupava, o que vai acontecer com o Santos, que o Santos tinha perdido o Campeonato Paulista, no Brasileiro não tinha ido tão bem assim, trocou o Wagner Mancini, depois finalizou com o Luxemburgo em 2009. Mas naquele ano, o Santos fez uma coisa diferente. O Santos não especulava, o Santos não anunciava quem que ia contratar. Quando, dali a pouco aparecia, contratou fulano, contratou cicrano, ninguém ficava sabendo, a imprensa também não ficava sabendo. Coisa que não acontece hoje, que a gente questiona muito, por que fica falando, alardeando, que aí você gera um interesse. Mas então isso acho que foi o pulo do gato de vocês naquele ano, né? Como eu falei, né, são muitos anos, né, desde jogador até depois que eu parei, eu não fiquei longe do futebol nem um dia, né, e a gente sabe, cara, porque o mundo do futebol é muito competitivo, tem muita gente que planta notícia, então uma das coisas que a gente tinha muita preocupação era não vazar as informações, né? Era não ter nenhum tipo de vazamento, porque se você fala, eu tô afim do Zé, se sai na imprensa que o Santos está afim do Zé, você já tem a competição do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, e isso vai, o empresário do jogador, ou as pessoas que cuidam da carreira do jogador, já falam, vamos dar para fazer um leilãozinho aqui, daí o cara te liga e fala assim, você quer o Zé? Só que o Inter de Porto Alegre ofereceu 11, vocês estão oferecendo 10. Se você não oferecer 12, ele vai para o Inter. E daí você abre essa possibilidade de negociação, né? Então, a gente tinha aquele grupo de gestores, né, que foi 2010, 2011, que eu saí no comecinho de 2011, mas aquele grupo de gestores ali, eles tinham uma preocupação em não falar, porque eu não ia falar, o Dorival Júnior não ia falar, o jogador não ia falar, porque a gente está acostumado com isso. Agora, o problema são os diretores que não estão acostumados com futebol, que comenta com o cara no boteco, é coisa mais normal, né? O cara vai no dentista e fala pro dentista, a gente tá querendo trazer o Robinho. O dentista já vai falar para um amigo dele, fala, você sabe que veio um cara aqui, que é do Santos, fonte quente, que o Santos vai trazer o Robinho. Daí esse amigo já fala pro outro amigo, daí chega no cara da torcida, daí chega no algum jornalista, e quer dizer, você já perde, né, a vantagem da negociação, de estar de um lado mais forte de uma negociação. Você fica meio débil, porque você fica refém. Então ali a gente fazia tudo, foi bem como você falou, né? Teve um caso bem emblemático, que foi a troca do Rodrigo Souto com o Arouca. Sim. Que na época, a gente só faltou apanhar, né? Porque fala, não, o Arouca, vocês estão malucos, não joga no São Paulo, e não sei o quê, o Rodrigo Souto é o nosso capitão, papapá. Mas a gente tinha identificado que ia ser bom pro Arouca, ia ser bom pro São Paulo, porque o Arouca não estava jogando no São Paulo. O Rodrigo Souto já tinha passado o ciclo dele, eu acho que o Rodrigo Souto foi um dos grandes líderes que o Santos teve, mas já tinha passado o time dele. Ele tinha que sair pro outro lado, ele tinha que pegar um time grande que nem o São Paulo, e era bom para nós, né? Porque a gente ia trazer um cara que estava com sangue no olho, ia chegar num momento novo, que o cara tinha sido a grande sensação no Fluminense, foi pro São Paulo, não jogou nada no São Paulo, e era a chance dele recuperar. Então, aquele time, a gente estava montando aquele time, como não tinha dinheiro, tinha que ser criativo e tinha que trazer jogadores que estavam querendo, né? Foi o mesmo caso do Zé Love, foi o mesmo caso do Edu Dracena. O Edu Dracena estava machucado, o pessoal falava que ele já tinha acabado o futebol. Olha aí, tinha acabado o futebol em 2010, jogou até o ano passado, foi campeão no último time, né? No Corinthians, no Palmeiras, no Santos. Então, o Edu Dracena foi um outro caso. O pessoal fala, o Edu Dracena já tá velho, já não dá, não sei o quê. Daí a gente apostou no Edu. A gente apostou no Durval, quando veio o Durval. No Marquinhos. O Wesley, que estava voltando de empréstimo. Quer dizer, o Wesley não serve para nada. O André não faz um gol no arco-íris. O André não faz um gol em ninguém. Esse filé de borboleta aí não vai jogar, é muito magro. Esse Ganso aí é técnico, é bom, mas dorme em campo. Né? Então, era esse time que a gente tinha na mão, porque a gente não podia gastar, só que a gente conseguiu fazer com que os jogadores, né, principalmente a comissão e a gente da diretoria, que aquela era uma oportunidade de fazer história no Santos e aquele ser um trampolim da carreira deles.
né? Então eles compraram essa ideia. Você vê que aquele time jogava com amor, jogava com alegria, jogava para frente, né? Porque várias pessoas ali, vários atletas naquela situação, não que a última oportunidade, mas era talvez a última grande chance num time grande. E os caras tinham que agarrar, eles tinham que aproveitar. Então isso que foi muito legal. Legal. E você fica um ano nesse cargo no Santos. Você fica só em 2011, no ano da Libertadores, você já não estava mais, né, como gestor ali. Eu fiquei o finalzinho, quando foi a eleição, né, o finalzinho de 2009, 2010 inteiro, e 2011 eu saí no comecinho do ano, depois de ter organizado toda a Copa Libertadores e ter feito todo o cronograma do time. Eu tinha um contrato de mais um ano ainda. Certo. Né? Eu tinha um contrato até o final de 2011. O meu contrato era 2010, 2011. E daí, por uma razão que no momento eu não tinha entendido o que foi, hoje eu entendo, né? Mas foi uma questão de mudança, porque eu fui pego de surpresa, porque o time tinha sido campeão paulista, o time tinha sido campeão da Copa do Brasil. Sei lá, de 10 contratações que nós fizemos, 1 ou 2 só que não deu certo, que dentro do futebol isso, é um número incrível. A gente trouxe o Alexandro, a gente trouxe o Danilo, a gente trouxe, não lembro mais quem, jogadores que deram muito certo, né? Os 2 goleiros, ninguém falava dos goleiros, mas tinha o Rafael e o Felipe. Né, que não, precisa contratar um goleiro, não, vamos apostar nos meninos, a recuperação do Wesley, a troca do Arouca, quer dizer, que são coisas que normalmente, até a gente fala assim, se você for ver uma porcentagem de 10 contratações no futebol, se você fizer 6 que der 60% dá certo, é um número muito bom. Nossa, você estrutura o time, né, cara? Você resolve o problema do time, cara. Ainda mais gastando o que a gente gastou. Sim. Porque todos esses jogadores, que nem o Alexandre hoje é um dos melhores laterais do mundo, joga na Juventus, o Danilo a mesma coisa, e um veio do América Mineiro, muito barato, e o outro veio do Atlético Paranaense, muito barato. Sim. O Zé Love, que foi o centroavante titular da Libertadores, ele veio com um contrato, cara, que falou, se você não jogar, você não recebe. Se você chegar atrasado um dia, você não recebe. Porque a gente sabia do histórico dele. E ele entendeu que aquela era a chance dele mudar a visão que ele tinha, que o futebol tinha dele. Né? Então, todos esses jogadores, cara, o Edu Dracena a mesma coisa, o Durval, quem mais? O Léo. Né? O Léo também. O Léo, um dos maiores laterais da história do Santos. Cara, em final de carreira, ele sabia disso. Né? Então a gente apostou no Léo, falou, Léo, a gente precisa de você precisa da gente, vamos fazer. Então foi uma conversa ali muito legal entre todos os jogadores, entre a comissão, todo mundo entendeu o que a gente precisava. E eu saí surpreso, né? Eu fiquei sabendo que eu ia ser desligado, né? Ser mandado embora do time na semana do Natal e sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma, porque o diretor na época era o Pedro, né? E ele me chamou e falou, Jamel, seu trabalho é ótimo, o que você fez é incrível, a imprensa tem um relacionamento bom com você, os jogadores gostam de você, a diretoria está contente com você, mas a gente vai querer fazer um choque de gestão aqui e a gente vai trazer um cara porque você é muito próximo do futebol, muito próximo do time, da comissão, a gente quer um cara mais de escritório, mais de relatório, que fique mais dentro do ar-condicionado e não tanto no campo. Tudo bem, eu vou respeitar, mas eu acho que a gente vai mudar vai ter que ter um choque de gestão com o time que tá dando certo, né? Não sei. Não, mas tem que fazer agora antes que comece a diminuir, porque a gente fez muito sucesso. Enfim, teve um argumento, eu não concordei, né? Eu falei, tudo bem, concordo, mas se vocês querem. Só que daí, o que eu fiquei mais chateado depois é que depois que entrou no meu lugar, foi o... Caramba, como chama lá que era auxiliar do Luxemburgo. Do Bragantino, lá, o Ney? Não, o Ney Pandolfo, o Ney, pô. O Ney é um cara sensacional, cara. É um cara que eu tenho um relacionamento com ele até hoje, muito bom. Mas é da beira de campo também. Mas era mais. Era mais, porque ele era auxiliar técnico. Ele nunca tinha tido uma função de gerente. Eu falei, então quer dizer, o que o Pedro Nunes falou pra mim não foi o motivo, né, de eu ter saído. Mas isso acontece, o futebol é assim, depois disso, eu tive vários encontros com o pessoal, torci muito pro Santos, fui na final do Mundial a convite do Kashiwa Reysol, porque foi uma situação muito, muito engraçada no Japão, muito engraçada, de muita coincidência, porque os 2 times que eu joguei jogaram na semifinal. Sim. O Kashiwa Reysol, que eu joguei
lá em 97, e o Santos. E ainda eu falei, pô, o Cachoeira Reison me convidou para participar da cerimônia, de todo o negócio do Santos. Ele falou, você paga a passagem e a gente vê aqui hospedagem para você, porque você foi um jogador que marcou aqui, e a gente sabe da tua identificação com o Santos. Então o Cachoeira Reison fez uma, entre aspas, né, uma homenagem para mim, e eu fiquei lá, fui nos vestiários antes do jogo, fui acompanhar o jogo, e só falei pros caras, falei, eu vou torcer pro Santos, não vou torcer pra vocês, né, meu? Aí também vocês querem demais, né? O pessoal lá, os japoneses davam risada, né, cara? Pô, a gente veio aqui, vai te pagar o hotel e tudo pra você ficar aqui, ainda você vai torcer contra nós, não sei o quê. Aí foi muito bom, cara, foi muito legal, e eu acompanhei toda essa parte aí depois no Japão, ainda servi de guia para um monte de santista lá que estava perdido em Tóquio, no metrô, os caras fazendo tudo errado lá, eu ajudei esse pessoal ainda. O Jamel, você vê que coisa, você tá falando uma coisa, eu entrevistei o Paulinho Kobayashi, vai pro ar amanhã a entrevista que eu fiz com ele aqui. Paulinho Kobayashi esteve no Santos até um ano antes que você chegou, só jogou em 94 no Santos, né? E isso que você falou aí, ele reclamou a mesma coisa, falou, olha, cara, você chega, eles não deixam um ex-jogador entrar para ver um treino no Santos Futebol Clube. Eles nem sabem quem é você. Então, o Santos, como muitos clubes também, não cuidam da história daqueles jogadores, os ex-ídolos, aqueles que passaram ali, vestiram a camisa, que honraram. Às vezes até jogadores que foram tidos. Esses dias não deixaram o Edu entrar no ano passado, com esse negócio de Sampaoli. Pô, não deixar o Edu entrar no centro de treinamento do Santos. Vai fazer um favor. Agora, olha o teu caso. Você montou o time foi campeão da Paulista, campeão da Copa do Brasil, credenciou o time para Libertadores, né? Saíram com você do clube e nem... Bom, elas devem ter acertado tudo, mas vamos lá para você ir junto, prestigiar, né? Você que ajudou a montar o time aqui e tal, né? Mas cara, a memória é curta, né? Eu não tenho o que reclamar, porque tudo que a gente combinou, até o meu contrato com o Santos, a gente fez um acerto, eu recebi praticamente todo o meu contrato sem trabalhar. Porque foi por isso que eu achei esquisito. Falei, você continua recebendo, a gente faz um acordo aí, a gente sabe que você tem mais 12 meses, 11 meses de contrato. E no momento eu falei, cara, se os caras estão contentes comigo, vão me pagar quase o que se eu estivesse trabalhando aqui, por que eu vou sair, né? Então, mas esse negócio de respeitar a história, eu quando estava lá no CT, até a gente fez, no começo ficou até meio feio tudo, mas quem conhece o CT do Santos tem até quem chamava da gaiolinha ali, do lado do campo ali. Exatamente para isso, porque eu concordo, aí é uma outra coisa, eu concordo que o ex-jogador, às vezes, passa um pouco da linha. Certo. Né? É diferente que nem o Edu. O Edu é um cara que, se vai lá no Santos, e ele ia bastante, na minha época a gente ficava lá vendo, dessa gaiolinha, a gente ficava vendo o treino, ficava conversando com ele, porque eu tinha essa proximidade, né? Que um outro cara que ia muito lá também, sei lá, o Gilberto Costa ia muito lá. Sim. O Mengal, viu? Coutinho sempre estava por lá também. Coutinho estava lá, treinava lá, o seu Pepe ia bastante. Então eu tinha, por ter sido ex-jogador também, então eu tinha essa liberdade. E o Dorival também, por ter sido um ex-jogador, entender a política. Mas eu também acho que algumas vezes o jogador passa disso aí, de querer todo dia lá, de querer almoçar um dia, outro dia. Não é questão da comida, não é questão de dar um almoço, de estar ali junto, ir numa concentração, não é nada disso. Mas é que quebra um pouco o ambiente, né, do vestiário, do time estar fechado ali, bloqueado, blindado e tal. Mas isso aí aconteceu no São Paulo também, cara. Uma vez eu tava falando com o Palhinha foi campeão da Libertadores, campeão mundial e tal. Os caras não deixaram ele entrar no São Paulo e não deixaram, porque tá proibido. Quer dizer, tem que ter um jogo de cintura, cara. Esses caras fizeram a história do clube, meu. Eu fico emocionado. Toda vez que eu vou para Santos, eu perco 5 minutos, porque eu passo em volta do muro, eu saio do túnel ali, eu passo no CT, eu vou até na minha foto, eu olho, volto, dou a volta no quarteirão e vou para casa. Eu vou na casa da minha avó, eu vou para onde que eu tenho que ir, porque fala, pô, cara, é o que sobra pra gente, né, cara? É o que ficou, é a memória do torcedor, é o cara que chega assim, pô, Jameli, outro dia eu tava almoçando, daí veio um cara e falou pra mim, assim, pô, Jameli, eu vou te falar um jogo, sei lá, eu não lembro também o jogo, Santos e 15 de Jaú, ou Santos e Novo Horizontino, sei lá, um jogo contra um time pequeno, na Vila, e o cara falou assim, pô, eu não te conhecia direito, eu fui na Vila e tal, e eu fiquei seu fã, porque o time tava 0-0, não tava conseguindo ganhar e tal, você deu um carrinho,
A bola saiu pela lateral, você pulou a placa, pegou a bola, bateu o lateral rápido. E, pô, depois daquele dia eu fiquei fã seu. Ainda até eu brinquei com o cara, né? Eu falei, pô, em vez de eu te dar uma caneta, feito um golaço pra você ficar meu fã, você ficou contente comigo porque eu tava tudo sujo, pulei a placa, peguei a bola e tal. Ele falou, mas é verdade. Então essa identificação que é legal, né? E isso sobra, cara. Que nem o negócio do muro lá do CT, cara. Pô, eu vou com os meus filhos lá, meus filhos nasceram em Santos, são santistas. E daí, pô, que orgulho de ter, falar, pô, a foto do meu pai tá aqui no muro, cara. E isso pra mim é o que eu vou levar, né? O título, a medalha, o dinheiro, isso aí, pô, isso passa, muda e tal, mas essa memória, essa identificação que o torcedor tem, meu, acho que é isso que a gente leva, meu. Eu tô batendo papo com esses jogadores, né, esses ex-jogadores do Santos aí, com o Índio, com o Guga. Eu até falei, pô, Guga, mas você vai... Guga, não, só posso falar com você no sábado. Aí, no sábado, 2 horas da tarde. Falei, caramba, né? O cara mora lá na beira da praia lá e tal. E aí, Guga, eu falei, cara, você não sabe o maior prazer que eu tenho de dar entrevista pra falar do Santos, porque, cara, tem não sei quanto tempo que eu parei de jogar, e eu adoro o torcedor quando os caras me encontram. Às vezes eu não posso sair, porque eu sei que se eu sair, dependendo do lugar que eu for, eu ando, porque as pessoas ficam conversando comigo, mas eu gosto de ficar conversando, e é muito bom isso. Você revive, vai rememorando aquelas coisas assim, é fora de série isso aí. Eu acho legal. O Guga tem um barcão lá, meu. Lá do lado de Angra dos Reis, Paraty. Ilha Grande ali, né? Na Ilha Grande ele faz. Lá ele tem, fazer propaganda pro Guga. Depois eu vou ligar pra ele e ver se ele me faz um desconto. Ele sai de manhã, passa o dia, ele te leva nas praias lá, faz churrasco. O Guga tem um negócio legal lá nos barcos lá. Mas o que é legal é isso. Eu vejo que hoje falta um pouco disso, cara. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com a torcida e com a imprensa, porque eu sempre fui um cara normal, aberto, né? O cara vinha falar comigo. Tinha momentos que eu falava, pô, cara, eu tô jantando, eu tô almoçando, eu tô aqui tomando uma Coca-Cola, espera um pouquinho, daí a gente tira uma foto, dá um autógrafo, normal, né? Mas eu sempre tive um relacionamento muito legal com o torcedor, cara. Porque queira ou não queira, eu era torcedor. O meu grande sonho era jogar na seleção brasileira, de moleque, né? E nessa minha trajetória, até chegar na seleção brasileira, até parar a minha carreira, cara, eu era torcedor, cara. Sim. Eu fui ver jogo da Portuguesa no Pacaembu para ver o Denner jogar. Foi eu e meu pai não era da Portuguesa, eu também não tinha nada a ver com a Portuguesa, mas por quê? Porque o Denner tava jogando e a gente queria ver o Denner jogar, e era um jogo assim, sei lá, Santo André e Portuguesa. E a gente ia ver o jogo da Portuguesa, cara. Porque eu era torcedor, eu tava na arquibancada, né? Eu ia assistir jogo. Eu gostava de assistir jogo no Morumbi, no Pacaembu, na Vila, né? No Eurico Mursa, cara. Eu assisti jogo no Eurico Mursa. Mas é gostoso, né? Por exemplo, Copa São Paulo. Esse ano não, mas o ano passado teve jogo no campo do Juventus aqui. Eu fui assistir, 15 de Juventus e 15 de Piracicaba. Um jogo, putz, nada a ver com Copa São Paulo, mas só não torço pra nenhum desses dois times. Mas só o fato de ir, de ver o jogo, tem que gostar, né? Não tem jeito. Quando você gosta, você vai mesmo. Jogo que você não torce, time que você não torce, você vai e tá lá mesmo. Acho que isso é muito legal. O futebol é isso, né? Você falou do Juventus. Eu comecei minha carreira no Juventus, cara. Eu sou... O pessoal fala, pô, mas você é São Paulino, Santista, você é não sei o quê. Pô, mas teu avô tinha um distintivo do Palmeiras desse tamanho na sala e você não torce pro Palmeiras. Aí a parte da minha mãe era toda palmeirense, né? A parte do meu pai era toda corintiana. E daí eu tinha o pessoal de Santos, né, da minha parte da família de Santos, que era tudo santista. E daí, pô, mas você foi jogar no São Paulo. E eu falei, cara, o meu tio, por parte de mãe, o irmão da minha mãe, me levava no Parque Antártica, para ver o jogo do Palmeiras, me dava a bandeira do Palmeiras quando eu era molequinho. Só que daí no domingo tinha jogo do Corinthians, o meu tio, por parte de pai, me levava no jogo do Pacaembu, me dava a bandeira do Corinthians, e dava a faixa, e ficava torcendo. E daí eu passar as férias em Santos, o meu tio... me levava na vila e falava, não, você tem que ser santista, cara, porque aqui em Santos, olha que legal, aqui foi o Pelé e não sei o quê. Então, cara, isso que é legal. Quem é apaixonado por futebol, cara, é assim. Maravilha. Agora, você começou no Palmeiras, foi isso? Tua base, Juventus, Palmeiras, como que foi aí? Você passou por todos os clubes aqui? É legal isso aí, porque, como eu te falei, na época que eu tinha uns 5, 6 anos, né, era diferente agora. Você jogava futebol de salão, não tinha escolinha, nada, né? E eu tinha um conhecido do meu pai, né, e jogava no Palmeiras, o filho dele jogava no Palmeiras, e ele me viu jogar, eu jogava. Eu sou do Tatuapé, sou paulistano, nasci no Tatuapé, ali, e a minha vida inteira vivi no Tatuapé, saí do Tatuapé para morar em Santos e depois para morar no Japão e na Espanha. E tinha uma loja de esporte chamada Esporte Fabiano.
Era uma loja conhecida de material esportivo, tal, não tinha essas grandes empresas que nem tem hoje, era uma loja de bairro, e eles organizavam um campeonato de futebol de molecada, né, para divulgar também, para você comprar tênis, comprar bola, comprar uniforme na loja deles, eles faziam um campeonato de molecadinha, de 5, 6, 7 anos. E era pertinho da minha casa, a gente jogava bola, fui lá, daí esse cara do Palmeiras jogava lá, o filho dele também, e falou, pô, teu filho joga bem, leva ele para jogar lá no Palmeiras, fazer um teste, e eu fui. Né, era na época tinha aquele negócio, chupetinha, mamadeira, fraldinha e tal, né? Que agora é tudo sub alguma coisa, mas na época tinha o nome, né? Dente de leite no campo e tal. E daí eu fiquei 1 ano no Palmeiras jogando, né? Naquela época eu era fraldinha e fui eleito um dos 5 melhores. Eles faziam uma seleção que chamava o Tênis de Ouro, que era uma seleção que tinha de jogadores e eu ganhei o Tênis de Ouro jogando pelo Palmeiras. Só que naquela época era diferente, o time treinava, acho que era de segunda e quarta, ou de quarta e sexta, lá no Parque Antártica, e não era que nem hoje, né, você tem a facilidade, era longe o Parque Antártica, do Tatuapé, o Parque Antártica naquela época, meu pai tinha que me levar de carro, minha mãe, não tinha essa facilidade de metrô, eu era pequeno também, e daí veio o pessoal que me convidou para jogar no Juventus. Eu falei, pô, o Juventus é do lado de casa, né? Tá fácil de ir. Daí eu comecei a jogar no Juventus, cara. Comecei a jogar no Juventus, a coisa começou a andar, e daí fiz toda a minha base no Juventus, até os 13 anos, que daí eu fui jogar futebol de campo no Corinthians, porque também era perto da minha casa, e conheci o pessoal, fui lá do terrão do Corinthians também, e fiquei pouco tempo, fiquei um ano e pouco no Corinthians, daí fui chamado, né? Tive um convite para jogar no São Paulo, que daí já era uma coisa maior. Naquela época o São Paulo era muito diferente, né? Naquela época Guarani e São Paulo eram os 2 times da base que tinham mais estrutura, mais investimento, tudo. E daí eu fui pro São Paulo, porque daí também eu tive que parar de jogar futebol de salão, porque o São Paulo não deixava você jogar futebol de salão. Era uma coisa mais organizada, não era profissional, mas com estrutura profissional, né? Então, eu adorava jogar bola na escola, nos torneios interclasse eu não podia mais jogar bola na escola, porque o São Paulo não deixava. Os treinos já eram todos os dias da semana. Então, quer dizer, eu saía do Tatuapé 5 horas, 6 horas da manhã para treinar lá no Morumbi, voltava depois do almoço para estudar, mas no outro dia tinha de novo. Então, daí foi. Mas a minha base foi todo o futebol de salão no Juventus, um pouquinho no Corinthians, futebol de campo, e daí toda a minha adolescência no São Paulo, até quando eu fiz meu primeiro contrato como profissional, em 93, e em 95 fui pro Santos. Que maravilha. Muito legal, viu, cara? Deixa eu te perguntar, vamos falar agora de 95 aqui, rapidinho, que a gente já tá aí com meia hora de conversa. Você é bom de conversa pra caramba. Você fica muito perto do Milton Neves. Se deixar, eu falo tudo aqui. Né? Eu não vou falar, né? Ô Jameli, você chega em 95 no Santos Futebol Clube, aí Marcelo Passos, Giovani, o próprio Macedo, que você tinha jogado junto com eles lá e tal. Foi fácil entrosar aquele time ali, cara? Cara, foi. Era um time muito... É como eu falei, o Narciso estava vindo, acho que da Penapolense, eu acho que era. O Giovani lá do Tunaluso. Né? O Marcelo Passos era um cara que era promessa do Santos, mas não tinha ainda enganchado. Tinha o Camanducaia. Tinha o Edinho, que estava ali, todo mundo falava que estava ali porque era o filho do Pelé, mas não era. O cara tinha lá. Nossa Senhora. Pessoas mais experientes, vamos dizer, naquele time, era o Galo. Que era o capitão, e o Macedo. Né? Tinha o Marcelo Fernandes, que jogou um pouco, depois saiu. Tinha o Maurício Copertino, que chegou também, depois saiu. Daí veio o Marcos Adriano, depois veio... Quem mais que veio? O Carlinhos era da base, aí veio o Capixaba, veio o Ronaldo Marconato. Sim. Aí veio o Wagner, veio o Robert, quer dizer, mas eram todos jogadores, cara, que tinham muito potencial, muito potencial. Aquele time tecnicamente era muito bom, cara. O que o Wagner jogava era brincadeira, tanto é que depois ele fez a carreira que ele fez. O que o Wagner jogava era brincadeira, cara. O Camanducaia, o Marcelo Passos, eu nunca vi um cara bater na bola que o Marcelo Passos batia na bola, cara. Aquela tiradinha que ele dava pro lado e batia assim, cara. Ele faz... Ele faz 2 gols muito parecidos. Um contra o Guarani, que é o último jogo ali que o Santos precisa classificar, e o 5º gol contra o Fluminense, naquele gol da virada histórica do Santos, que é parecidíssimos, aquele tapinha que ele dá assim e de perna direita, né? Aquele gol do Guarani, pelo amor de Deus, cara, que sofrimento aquele jogo, cara. Eu lembro. Aquele jogo também dá pra fazer um livro, aquele jogo, porque a gente jogava tudo ali, o Guarani não jogava nada. Só o goleiro que pegava. Tinha muito jogador, né, que nem o Anderson, lateral.
né? Isso. O Anderson Lima. Ele jogava lá e eu conheci ele do Juventus, a gente tinha jogado junto no Juventus. Esse time do Juventus, tava o Juninho Paulista, Santos, né? Depois ele jogou no Santos, ele foi campeão pelo Santos, em 96, naquele Rio-São Paulo, acho que ele foi campeão. 97 e 98, ganhou a Comebol em 98. Isso. Em 97 então, o Rio-São Paulo. Eu conheci o Anderson de moleque, né? Eu chamava ele de Canela, era o apelido dele. Porque nesse time do Juventus tava o Juninho Paulista, que hoje tá na CBF, o Juninho, da seleção. Sim. Eu jogava, o Anderson Lima jogava. Então, a escola do Juventus Futebol Salão saiu um jogador bom pra caramba. Sim. E daí eu falava pra ele no campo, né? Eu falava, pô, Anderson, cara, vocês estão aqui, amanhã vocês estão de férias, meu. Se vocês empatarem com a gente ou perderem ou ganharem, amanhã vocês estão de férias. Daí ele fala assim, você não imagina, o que a gente tem aí de incentivo para não deixar vocês ganharem, cara. Que ele falou, pô, aqui a gente tá todo mundo ferrado, salário atrasado, cara. Esse jogo aqui vai ser o jogo mais importante do ano pra gente, cara. Por isso que ele jogava. Eu falei, ainda porque eu brincava com ele no campo. Brincava não, mas reclamava com ele. Falei, pô, se vocês jogassem assim, desde o começo do campeonato, cara, vocês vão chegar na final. Os caras jogaram muito. E o gol não saía, daí acho que foi o Marcelo que fez o gol, o Macedo fez o primeiro. Marcelo Passos fez o primeiro. O Marcelo fez o primeiro, depois fez o segundo. Mas assim, aos 38 fez o primeiro e aos 40 fez o segundo, mas no final. O segundo foi do Giovani de cabeça. Mas já tava no finalzinho. Isso, o primeiro não saía, cara, não saía. A gente falou, meu Deus, eu vou ficar aqui, cara, a gente tem que ganhar. Foi difícil. Mas bom, aquele jogo. Aquele time era demais. Você falou do relacionamento, cara. Então, eu chego no Santos em 95, em janeiro, em Santa Rita do Passa Quatro. O Santos fez a pré-temporada em Santa Rita do Passa Quatro, ficamos numa pensãozinha lá, cara. Só pra você ver, Santa Rita do Passa Quatro tá pertinho de Ribeirão. Em janeiro, o hotel, a pensão que a gente... Não era hotel, era uma pensão que a gente tava, cara. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. A gente punha o colchão na sacada do quarto pra dormir, porque o calor que tava, cara, era incrível. Meu Deus. E daí eu conheço o pessoal. E foi até engraçado, porque o Galo era o capitão do time, né? E o Galo tem essa cara de bravo, de invocado aí. É um puta cara engraçado. Hoje eu falo isso, mas eu chego, cara, no primeiro dia que eu cheguei pra treinar, todo mundo fala, pô, esse cara tá vindo de São Paulo, não sei o quê. Eu só conheci o Macedo, né? Então o pessoal assim, eu cheguei, porque eles já estavam treinando, eu cheguei depois de uns 3 ou 4 dias, e daí entro no ônibus, né? Entro na Baleia, né? Entro no Baleia. Daí tinha um lugar vazio. Eu falei, pô, lugar, vou sentar aqui, né? Pô, na hora que eu sento, passa um tempo, os caras, eu só escuto umas risadinhas, né? Daí passa um tempo, entra o Galo. O Galo só me olha e fala, ô, Juvenil, levanta. Esse lugar é meu. Todo mundo já tirou o maior sarro de mim, fala, já chegou agora, quer sentar na janelinha, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí quebrou o gelo, né? O Galo foi um dos grandes amigos que eu tive, mas... E ele chegou com uma cara de bravo e tal. Eu falei, caramba, tinha tanto lugar pra sentar. Vou sentar bem no lugar do capitão, do cara mais invocado do time. E isso quebrou o gelo e foi muito legal, cara. Maravilha. Ô Jamélio, o Pelé de vez em quando visitava a concentração ali com vocês. Ainda mais na hora que o time chegou na reta final ali. Era presença meio constante ali, não era? Era, pô. Quem não quer ter o Pelé perto, né, cara? Eu só queria ter a facilidade que a gente tem hoje com o celular de tirar foto naquela época. Em 95 tinha que tirar foto e tinha que revelar a foto ainda com filme ainda, tudo. Tinha câmera. Tava começando a câmera digital. E eu perdi a oportunidade de tirar várias fotos com o Pelé por uma questão física mesmo, porque não tinha câmera para tirar, né? E ele tava lá com a gente, ele ia ver treino, ele ia na concentração de vez em quando. E um dos momentos mais emocionantes que eu tive na minha vida foi quando o time voltou das férias de 95 para 96 e tinha que escolher um capitão do time, né? Porque acho que o Galo tinha saído, o Galo tinha ido para São Paulo, que era o capitão, eu não lembro tal, e daí teve meio que uma eleição lá, uma votação entre a comissão, o jogador, a diretoria, e falaram que eu era o cara ideal para ser o capitão, porque você vê que em 96 eu sou o capitão do time. Sim. Né? E foi eu acho que a gente tava, não sei se foi em Cabriúva, Itatiba, não sei, o Santos sempre saía para fazer a pré-temporada, então no hotel, e daí falou, depois do almoço hoje vamos juntar aqui no salão aqui, tudo que a gente vai anunciar algumas coisas, negócio de premiação, negócio de capitão, negócio de como que a gente vai ter, sei lá, férias e não sei o que e tal. E daí quando eu vejo, o Pelé entra, né? Pô, todo mundo, quem já esteve perto do Pelé sabe o que é, né, cara? Só de ele chegar, você já treme, você já fica... É um cara que você olha assim e fala, não é possível que eu tô do lado desse cara, né? O cara...
Tipo, dá vontade de... Vou tocar a bola pra ele, né? Você tá do lado, deixa eu tocar a bola pra ele. De passar a mão, de beliscar pra ele mesmo, né? Sei lá. Até tem uma outra história legal, cara. Eu fui na casa dele, em 95 mesmo, a gente foi, a comissão foi lá na casa dele, cara, e o Pelé, sem camisa, de shorts, com chinela havaiana, com pano de prato no ombro, fazendo churrasco, e veio trazer um pedaço de picanha pra mim, e falou, pô, e aí, Jamel, tá bom, mal passado, não sei o quê. Eu tava com a minha mulher, né, e daí eu olhei assim, depois eu comentei com ela, falei, cara, era o Pelé, cara, que tava fazendo churrasco, ele veio perguntar pra mim se a picanha tava boa, se tinha que passar mais ou não. Eu falei, o Pelé, cara, com paninho de prato aqui no ombro, fazendo churrasco. Então, e só para terminar a história de 96, o Pelé que anunciou. O Pelé que falou, eu vou agora, tal, falou, né, ele deu a mensagem dele, cara, pô, todo mundo escutando o Pelé com o olho desse tamanho. E ele falou, e agora eu vou falar também, eu vi aqui, falei com a diretoria, com o presidente, o Jamel vai ser o capitão do time e tal. Vem aqui, Jamel, e tal. Eu falei, caramba, meu, Pelé falando que eu ia ser o capitão do Santos. Porra, né? Não foi muito legal. Te deu a chave do time, né? Falou, toma aqui, você que comprou. Cara. E jogou a responsa também, né? Falou, Maravilha, que história, hein, cara? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você que foi campeão, você ganhou na Espanha, você ganhou pelo São Paulo, títulos pelo São Paulo, enfim. No Santos teve esse título moral aí e depois o título de 2010 que você passou. Aí me fala aqui, qual foi o grande jogo da sua vida hoje? Pelo Santos, e se teve algum outro jogo, mas qual foi o grande jogo da sua vida? Uma coisa assim que você nunca viveu. Pelo Santos, um 4-4 com o Bragantino, na Vila, cara. O Marcelo Martelotti, que depois a gente trabalhou junto, era o goleiro do Bragantino. E foi um 4-4, eu joguei muito, cara. Eu fiz tudo, fui até expulso nesse jogo. Eu fiz tudo do bom e do melhor. Fiz 3 gols, joguei pra caramba, dei assistência pro Giovani, não sei o que, depois fui expulso. E esse jogo é um jogo que pouca gente lembra. Porque, claro, a gente fala do jogo contra o Botafogo. Teve um jogo também contra o Cruzeiro na Vila. Foi naquela reta final. Acho que foi o jogo antes do Guarani. Sim. Que o Dida era goleiro do Cruzeiro. A gente ganha acho de 3-1. Eu faço um gol. Acho que o Robert ou o Macedo cruzam uma bola da esquerda, eu dou de primeira, a bola vai na gaveta, faz o gol. Esse jogo foi importantíssimo pra gente também, pelo Santos. O time estava numa ascensão muito, muito grande, né? E era uma disputa com o Atlético, que a gente estava, acho que 1 ponto na frente do Atlético. Então, eles jogavam, eles passavam 2. Daí a gente jogava, ganhava, passava 1. E daí sempre foi nessa briguinha até o final, até o jogo do Guarani. Se a gente empatasse ali, ia classificar eles. Então, esse jogo do Santos, cara, esse 4-4 com o Bragantino foi muito importante. E daí, lógico, né? Teve um jogo que a minha estreia na seleção brasileira, né? A minha estreia na seleção brasileira foi um outro jogo que foi em 96, na Copa de Ouro, né? Que é que nem a Copa da Confederação de hoje. Foi naquele estádio da Olimpíada, né? O Coliseu de Los Angeles. Certo. E o estádio foi um jogo, acho que contra Honduras, eu não sei, foi a minha estreia. E o Zagallo, o treinador. E na hora que alinha todo mundo ali, né? Pra cantar o hino. E daí caiu a minha ficha, porque até lá eu tava com a seleção, hotel, viagem, não sei o que e tal, mas daí eu falei, caramba, eu tô com a camisa da seleção em Los Angeles, aqui nesse estádio, que foi aquele estádio que o cara saiu que nem um foguetinho lá na abertura da Olimpíada, que ele saiu voando. Eu falei, cara, um negócio que eu só via na televisão, tô aqui, o Zagallo no banco de técnico, que me chamou, e eu tô cantando o hino nacional com a amarelinha, cara, isso, eu comecei a chorar, que nem um bobo, né, de emoção de poder estar lá. Eu acho que esses 3 jogos, e teve um jogo também pelo Zaragoza também, o jogo da final da Copa do Rei, que eu bati o pênalti na final, né, tinha essa mania de ser louco, de bater pênalti em final, que pelo amor de Deus, cara, e não sei como eu não tive um infarto, e matei o pessoal perto de mim de infarto também, cara, porque no final que tinha eu batia pênalti, cara, e esse jogo também foi legal, cara, eu bati o pênalti contra o Celta, tava 1-1 o jogo, e daí eu bati o pênalti, fez o 2-1. Né, e até tem uma história, porque o goleiro era o Cavalheiro, era o goleiro titular da seleção da Argentina na época, né? Sei. E na hora que eu vou bater o pênalti, ele vem pra mim e fala assim, pô, Jamel, eu sei como você bate o pênalti, eu vou pegar. Não muda o jeito que você bater que eu vou pegar. E na hora que eu ponho a bola no chão e dou aquele espacinho pra trás ali, aqueles 10 segundos e aqueles 10 metros pra trás, meu, a minha cabeça... Turbilhão. Não, eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou ser lembrado em Zaragoza como o cara que errou o pênalti na final e o time não ganhou. O pessoal no Brasil tá me assistindo. Nunca aparece o Zaragoza na TV. Quando aparece, vão ver eu errando pênalti. Outra, muda o jeito de bater ou não? Porque o cara falou que sabe como que eu bato. E no outro time, no Celta, tava o Silvinho, lateral esquerdo, tava o Doriva. Tinha gente que me conhecia mesmo.
Eu falei, caramba, meu, não posso errar esse pênalti, pelo amor de Deus. E daí eu bati e fiz. É uma história que hoje, de vez em quando, eu dou palestras hoje, né? E eu relaciono muito o mundo do futebol, o vestiário, a responsabilidade com grupos de venda, com equipes de RH e tal. E eu falo, cara, que esses 10 segundos aí que demorou pro juiz apitar, pra mim demorou 5 horas, cara. Imagina. E o gol do tamanho do que era, parecia um gol de... Nem de futebol de salão, parecia um gol de hóquei, né? Nossa! Ficou pequenininho pra caramba. Né? Como fica pequeno. Agora, você disse que dá palestras, essas coisas assim. Em algum dessas finais, dessas decisões, alguma coisa, você já tinha vivido aquela situação do jogo do Fluminense, de ficar no gramado ali no intervalo do jogo? Não, isso nunca. E isso é outra história que eu conto pra todo mundo, né, cara? A minha mulher, quando eu começo a contar essa história, fala, ih, lá vem ele de novo. Mas é uma história que é legal de contar, cara. Porque eu não joguei, né? No Pacaembu eu não joguei. Sim. Eu fui expulso no jogo lá do Rio, porque quando tava 3-1, tem um escanteio pro Fluminense, um escanteio pra nós, e vai todo mundo pra frente e eu fico no rebote. Isso. E aí tem um bate-rebate na área, sobra uma bola espirrada pro Djair, aquele que era ponta direita, rápido pra caramba do Fluminense. E ele sai no pique, eu saio atrás dele. Só que ele era muito mais rápido que eu, mas eu dou um carrinho por trás nele, dou uma porrada nele, faço a falta na intermediária, e daí sou expulso. Tem a falta, mas na minha cabeça eu falei assim, puta, me sacrifiquei aqui, mas pelo menos 3-1 a gente vai pra casa melhor. Matou o lance, né? Falei, eu não vou jogar, volta, fazer o quê, né? Pelo menos matei o lance, não sei o quê. Daí acontece que da falta sai o 4º gol do Fluminense, eu não jogo, né? O jogo de volta. E eu não sei, cara, eu nunca sofri tanto na minha vida, cara, que nem aquele jogo de estar na arquibancada vendo o time jogar e eu tava lá fora, cara. Só pra você ter uma ideia, eu pulei o alambrado do Pacaembu no intervalo. Nossa. Porque eu tava no reservado do Santos, na numerada ali, onde tem as cabines ali. Sim. E daí, quando deu o intervalo, a gente já tinha combinado um dia antes que se o time tivesse ganhando de 1-0, 2-0 e tal, a gente não ia descer pro vestiário. Pô, vamos trazer a torcida pro nosso lado, cara, a torcida vai ficar com a gente. Se a gente estiver perdendo de 1-0, 2-0, ver que o negócio, não vai ter jeito, né? Vamos pra casa e bater palma pros caras. Mas se a gente estiver ali no pau a pau, estiver ganhando o jogo, vamos ficar no campo. E eu não podia ficar no campo, né? Eu fui pra arquibancada. Tinha que ficar na arquibancada. Só que daí eu fiquei desesperado, cara. Eu falei, eu tenho que estar no campo, cara. Eu tenho que estar nesse intervalo. Eu desci correndo as escadas do Pacaembu, pulei o alambrado, o cara da polícia, o PM veio me pegar e ia me levar preso. Daí eu falei, não, eu sou jogador. Daí o cara me reconheceu. Eu falei, você é o Janelli. Eu falei, é. Pô, mas, você não pode pular o alambrado, cara. Você tá louco, meu, não sei o quê. Eu falei, não ia dar tempo de eu chegar até o outro lado. Não dava pra entrar pelo vestiário, tinha barreira, não sei o quê. Eu pulei o alambrado, cara, entrei no campo, daí tem imagem minha com a toalha, dando água pros caras no meio, eu abanando com os caras, porque eu falei, eu tenho que participar de algum jeito, né, participar disso, dessa história, dessa festa, e eu acho que nunca vai acontecer de novo, e eu acho que nunca vi uma torcida que nem a torcida do Santos ficar 15 minutos do intervalo gritando Santos, gritando eu acredito, vai dar certo, a gente vai. Pô, eu acho que ninguém saiu pra ir no banheiro, cara, em nenhum minuto no intervalo, cara. Todo mundo ali, cara. Então, e é até engraçado, é que nem o gol do Pelé na Javari, né? Sim. Porque todo mundo tava no Pacaembu aquele dia, né? Se for contar, tinha acho que 200 mil pessoas no Pacaembu. É igual do gol do Pelé na Javari, que tinha 200 mil pessoas, porque todo mundo viu o gol também, né? Todo mundo viu, é verdade, é isso mesmo. Pô, Janelli, que papo legal, cara. Queria te agradecer aqui pela participação. Gostei demais, tenho certeza que você está falando coisas aí, isso mexe com o inconsciente, com a emoção dos torcedores do Santos, aqui eles começam a relembrar de tudo isso, enfim. E muito legal mesmo esse bate-papo com você aqui. Obrigado pela sua participação. É isso, cara, estamos aqui para falar de Santos, quero te agradecer mesmo de coração. Qualquer dia eu te entrevisto pessoalmente, se Deus quiser. Legal, cara, eu que agradeço, porque, como eu falei, né, tem muita história, né, para contar, né? Tem histórias aí que o torcedor quer saber, cara, porque claro. O cara vai lá no campo, vê o jogo, assiste, vai pra casa, mas até chegar naquele momento do jogo, cara, tem a concentração, tem o treinamento, tem as brigas, tem a alegria, tem muita coisa que acontece no vestiário que fica fechado no vestiário, porque não pode sair. E eu acho que isso que é legal do futebol, né? Hoje eu tô numa posição, já parei de jogar faz muito tempo, mais de 10 anos, e hoje dá pra dar risada, como eu te falei, dá pra dar risada do momento que eu fiquei com, sei lá, 200 batimentos pra bater o pênalti. Hoje eu dou risada e falo, mas na época não dava pra falar, eu tava desesperado.
Então tem muita história. Eu acho que esse momento da quarentena aí tá mostrando que a gente pode fazer muita coisa legal quando voltar ao normal, né? Porque tem muito jogador, eu tô participando de bastante live de grupo, ou até de bate-papo com ex-jogadores e tal. E a gente vê, cara, que tem muita conversa que é interessante pro torcedor, né? E enche a gente de orgulho também, cara, de poder lembrar disso, né? De poder lembrar desse momento. Então, parabéns aí, Vanderlei, pela iniciativa. Foi um prazer falar com você, lembrar um pouquinho dessas histórias aí que ninguém sabe direito, que a gente vai contando. E hoje eu posso falar que eu pulei o alambrado, senão, se fosse naquela época, eu ia ser preso, pô. Não, se ia ser preso, era perigoso o Santos tomar uma suspensão no TJD, ou perder ponto, alguma coisa. Meu amigo, porque a gente já sabe como que foi aquela final lá, como foi decidido, né? Mas enfim, vamos nem entrar nesse mérito. Ainda bem que não tinha ninguém com celular, porque se fosse hoje ia ter 10 caras que iam me filmar pulando e tudo, eu tava ferrado, meu. Ia passar umas noitezinhas na cadeia, meu. E o Santos ia perder os pontos. Grande Jameli, muito obrigado. Até a próxima. E Santos nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Obrigado por tudo que você fez pelo Santos Futebol Clube. Você que é campeão moral de 95 e campeão de 2010 como dirigente no Santos. Muito obrigado, Jameli. Até a próxima. Valeu, obrigado aí. Vamos se cuidar aí. Um abraço.